Então, esse é o terceiro vídeo sobre restauração ecológica no Cerrado, restauração ecológica, em que eu foco mais no Cerrado nos usos de técnicas alternativas, primeiramente a semeadura direta. E aí eu vou falar de alguns exemplos de técnicas alternativas. Eu estou falando de alternativo porque não é o plantio de muda convencional de árvores, que é o que mais se usa, para a restauração de áreas no Cerrado, especialmente considerando áreas de campos e savanas, mas que também funciona para as áreas de floresta, certo? Então, a semeadura direta é uma das técnicas, uma das principais técnicas. O uso de rejeitos urbanos, então lodo de esgoto, poda, o próprio uso do topsoil, ou seja, da área, da parte do ecossistema, né? Onde a vegetação foi convertida e vai ser usada especialmente para construção ou para mineração. A parte superior do solo também não é usada em nenhum desses empreendimentos, nem construções, porque você precisa nivelar a área para construir, senão as raízes que sobrarem ali vão apodrecer e a sua construção vai ficar insegura. E nem na mineração, que a gente busca os minerais que estão no solo e não justamente nessa superfície do solo. Existe também o uso de estacas e cerca-vivas e tal, vou mostrar alguns exemplos. Então, a semeadura direta, que seria o plantio direto das sementes, né, diretamente no solo, sem passar pela etapa de viveiro e plantar mudas, é bem interessante porque ela tem um baixo custo, ela em geral custa cerca da metade ou até menos do que o custo de plantar mudas. Ela possibilita a mecanização, porque você está lidando com sementes que são organismos resistentes à manipulação, podem passar por maquinário e tal. Além disso, te permite introduzir diferentes formas de vida. Você pode plantar gramínea, arbusto, árvore, tudo junto, no mesmo momento, né? Você, ao colocar muitas sementes juntas, você vai ter um baixo investimento em cada indivíduo, né? Em cada semente individualmente, e vai permitir que esses indivíduos nasçam e se estabeleçam na área conforme a sua capacidade. Então, os filtros ambientais é que vão dizer quais são os indivíduos que vão conseguir sobreviver naquela área. Como você usa uma quantidade maior de sementes, você também aumenta a diversidade genética do que está sendo introduzido na área. Enquanto que com plantio de mudas, você faz um alto investimento em cada indivíduo, em cada muda, e você acaba tendo um menor número de indivíduos introduzidos na área e um maior esforço para que cada um desses indivíduos realmente se estabeleça e permaneça na área. A semeadura direta não é uma novidade no mundo e também não é uma novidade no Brasil. A campanha Icatu Xingu, que quer dizer Salve a Água Boa do Xingu, começada pelo Instituto Socioambiental e diversos parceiros na região do Xingu, perto do Parque Indígena do Xingu, na transição Cerrado Amazônia, já plantou mais de 5.000 hectares com semeadura direta, especialmente nas margens dos rios e córregos da região, para restaurar áreas de preservação permanente, as APPs, que haviam sido desmatadas pelo agronegócio na região. Para fazer isso, os técnicos fazem consultorias técnicas para ajudar a entender como fazer. Existem coletores, é uma rede de mais de 600 coletores entre indígenas, assentados, agricultores familiares na região que coleta e produz essas sementes para venda. E para o plantio são usados os mesmos maquinários que estão disponíveis nas fazendas para o uso do agronegócio. Então aqui tem uma foto de um trator que está arando o solo, em vez de estar arando esse solo para plantar soja ou milho ou alguma outra commodity, ele está arando o solo onde vai ser plantada uma mistura de sementes, nesse caso aqui de árvores nativas para restaurar as florestas ripárias da região, as florestas próximas dos rios. Essa técnica é muito conhecida como muvuca de sementes, então você faz uma grande mistura de vários tipos de sementes, né? Coloca isso em algum implemento agrícola para facilitar a dispersão dessas sementes em campo. Então aqui um exemplo, um trator usando um vincom, que é uma plantadeira muito utilizada, por exemplo, plantio de café. Em vez de plantar café ou qualquer outra planta agrícola, ele está plantando essa muvuca com sementes de diversas espécies de árvores. Nesse caso aqui no Xingu são plantadas apenas espécies de árvores e o que a gente chama das espécies companheiras ou de adubação verde, que são espécies exóticas cultivadas que ajudam a melhorar o solo naquelas condições. Isso é uma condição que funciona para essa região, para essa condição de restauração de florestas. Em outras regiões, outras misturas de sementes são usadas.
Então, só para a gente ver fotos lá da região do Xingu, uma área que foi semeada um ano antes, né, de ser tirada essa foto, você vê o início das plantas aparecendo, muitas plantas companheiras aqui se estabelecendo perto das árvores, e 5 anos depois, essas áreas já têm uma estrutura de uma floresta secundária, inicial, mas você já vê que as árvores estão se estabelecendo, as plantas companheiras já desapareceram, já saíram do sistema, já foram sombreadas. Aqui na região central do Brasil, também tem iniciativas de semeadura direta. As principais começaram a partir de 2012 no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. E a gente tem aqui uma imagem, né, do Google Earth com essas áreas em restauração a partir de 2012. Então, diferentes bolinhas, quadradinhos são anos diferentes. Em 2012 foram 3 hectares, em 2013 3 hectares, em 2014 7 e aí em 2015 16. A soma de ambas as áreas foi cerca de 90 hectares. Então, das mais de 317 hectares de pastagens abandonadas que existem na área antiga do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, se considerar a área nova vai ser uma área maior, né, degradada, já tem cerca de 105 em restauração via semeadura direta. No ano de 2020 e 2021 haverá mais plantios, então essa área vai ainda aumentar. Semeadura direta para restauração no cerrado, nas áreas de campos e savanas, é diferente do que nas áreas de floresta, mas a inspiração veio lá da campanha do Catu-Xingu, na região do Xingu. Então, as nossas áreas de referência são áreas campestres e savânicas, nesse caso aqui na Chapada dos Veadeiros, e para isso é preciso fazer uma seleção de espécies adequadas para essas áreas, né? Então, pensar em espécies especialmente do extrato herbáceo arbustivo, e justamente são essas espécies que não se tem histórico de restauração com elas, porque as áreas de cerrado são historicamente restauradas ou plantadas com mudas de árvores, independente do estágio de referência, e a gente acaba tendo menos pesquisa com espécies não lenhosas do que com espécies lenhosas em qualquer bioma, e no cerrado não é diferente. As áreas em que a gente está trabalhando no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e também áreas que já passaram a ser restauradas com semeadura direta aqui no DF, como na Floresta Nacional de Brasília e em torno da barragem do Descoberto, são áreas dominadas por gramíneas exóticas invasoras, ou porque foram áreas que foram convertidas, né, em pastagens ou agricultura, ou porque são áreas que estão sendo invadidas por essas plantas. Bom, além de não servir para conservação, né, dentro de unidades de conservação você tem áreas invadidas por capins exóticos, especialmente essas gramíneas africanas que são extremamente agressivas e boas competidoras, elas também são fontes de propágulo que podem invadir áreas nativas e alterar completamente o sistema de funcionamento desses ecossistemas. Uma das coisas que as gramíneas exóticas invasoras mudam é o regime de fogo numa região, né? Então, quando a área está invadida, mesmo no ecossistema pirofítico, como são os campos e savanas do cerrado, quando a gente tem gramíneas invasoras, o fogo fica mais intenso, pode ficar mais propício à propagação de incêndios em cada área, e a cada vez que a gente tem um fogo, essas gramíneas invasoras são beneficiadas por esse fogo. Então, isso chama o ciclo gramíneas-fogo, ou grass fire cycle em inglês, que acontece em muitas vegetações. Isso foi descrito mais para vegetações não pirofíticas, né, não adaptadas ao fogo, mas isso funciona também para as vegetações adaptadas ao fogo, porque as plantas essas gramíneas exóticas, elas são melhores competidoras e reagem melhor ao fogo do que as nativas, por exemplo, aqui no Cerrado. Então, para explicar um pouco do que está sendo feito, dessa restauração de larga escala, especialmente no Goiás e no DF, a partir da semeadura direta, a gente chama isso de restauração inclusiva, porque ela inclui um grande número de pessoas, eu já vou explicar por quê. E as diversas etapas que estão inseridas nela são, então, pegar uma área de pastagem abandonada, né, uma área degradada, dominada por essas gramíneas exóticas, começar o manejo dessa área com fogo. Isso ajuda a reduzir a biomassa aérea, então fica mais fácil de depois preparar o solo para tentar matar essas gramíneas. Depois de preparar o solo, então com várias gradagens, a gente usa essa mistura de sementes de diversas formas de vida e com auxílio de maquinário agrícola, a gente faz a dispersão dessas sementes na área, o que a gente chama de área total. Então, dispersa diversos tipos de semente numa quantidade muito grande, de mais de 1.000 sementes por metro quadrado. Então, uma quantidade enorme de sementes, de gramíneas, árvores herbáceas, arbustivas
e por aí vai. Até trepadeiras a gente planta. E a ideia é que essa área passe a ser uma área mais diversa, mais próxima de um campo, de uma savana do cerrado, do que essa área degradada, dominada por gramíneas exóticas africanas. Esse tem sido o processo que a gente faz na maior parte das vezes, e a gente viu depois de muito tempo que às vezes o uso de herbicida é necessário para controlar as gramíneas exóticas. Então, em alguns casos onde é possível e permitido, a etapa de gradeamento do solo é seguida pelo uso de herbicida para matar as gramíneas exóticas que começam a rebrotar, e aí depois sim a semeadura e as outras etapas que eu falei. A primeira pergunta, obviamente, que se pode fazer sobre esse assunto é se funciona, né? Se preparar o solo, jogar um monte de semente em cima do solo e ir embora, funciona como uma forma de restauração. Funciona, tem uma foto de uma área plantada depois de uma semeada após 3 anos, e ao lado um pasto abandonado, você vê pelo contraste de cores e formato de plantas que esse pasto está, o que era antes um pasto abandonado, está em restauração e tem várias plantas nativas de cerrado. Aqui a gente vê muitas, um subarbusto, né, que é a Lepidoploa áurea, que é esse que dá as florzinhas cor-de-rosa, meio roxas que estão vendo, que a gente está vendo bem na frente da fotografia, mas também muitas gramíneas nativas e algumas árvores que mesmo nesse contexto de apenas 3 anos de semeadura, a gente consegue enxergar pelo menos uma árvore aqui, bem no início da fotografia. Então ajuda a controlar as gramíneas invasoras, e quanto melhor a forma do controle dessas gramíneas, melhor vai ser o resultado da restauração. Então, inclusive com o uso de herbicida, a gente verifica que o resultado pode ser melhor ainda, porque na verdade plantar cerrado é fácil, o difícil é fazer o cerrado competir com essas gramíneas exóticas invasoras. Então, se a gente consegue retirá-las do sistema e planta em alta densidade, o resultado da restauração é bem melhor. A gente chama de restauração inclusiva porque justamente precisa de uma quantidade enorme de sementes para semeadura direta, então mais de 1.000 sementes por metro quadrado significa que muita gente tem que coletar sementes nas áreas nativas, e isso não demanda maquinário, não demanda um conhecimento técnico muito grande, demanda conhecimento tradicional sobre onde estão as plantas, como são as plantas, reconhecer essas plantas, aprender minimamente a época da sua floração e frutificação, e formas de beneficiar essa semente de forma que isso ainda seja economicamente viável, né? Então, coletar as sementes e beneficiá-las, armazená-las de uma forma que ainda possa gerar renda. Na Chapada dos Veadeiros isso tem sido feito desde 2015, então em larga escala, e lá tem um envolvimento social muito grande junto com geração de renda para atender essa demanda de sementes. Essa demanda por sementes para restauração está aumentando no Cerrado, então a gente tem essas iniciativas no DF e em Goiás, mas em diversos outros estados isso está começando. A semeadura direta já está sendo aceita como uma forma de compensação ambiental para grandes empreendimentos, por exemplo, linhas de transmissão, construção de hidrelétricas, então isso facilita muito o aumento da demanda, né, por sementes. Então, se a gente pensar na coleta de sementes para restauração, é uma atividade de extrativismo de baixo impacto, porque em geral você está coletando sementes de plantas perenes, então que não o impacto da coleta de sementes é muito pequeno na dinâmica de populações. Obviamente precisa haver cuidados, né? Você não pode coletar todas as sementes de uma planta, não pode coletar sementes de todas as plantas de uma população e por aí vai. Mas isso sendo feito com cuidado é muito fácil de ter um impacto bem baixo, bem aceitável. Valoriza as áreas nativas porque elas se tornam fonte de renda, né, para as pessoas que podem coletar sementes nelas. A Associação Cerrado de Pé, de coletores de sementes da Chapada dos Veadeiros, já produziu mais de 10 toneladas de semente por ano desde 2015 e gera uma renda de mais ou menos R$100 mil por ano para entre 60 e 80 famílias de coletores da região. Outras regiões têm outras redes de semente, eu estou falando aqui apenas de uma delas, que é a rede de sementes do Cerrado. Então, isso aqui é uma tabela comparando, né, plantio de mudas de árvores com a semeadura direta. Então, em termos de densidade de plantas, a gente consegue ter uma densidade muito maior com a semeadura direta. Para o plantio de mudas, a gente normalmente só consegue plantar mudas de arbóreas. É possível plantar mudas de plantas herbáceas, só que isso sai muito mais caro, né, na densidade necessária para, de fato, restaurar. Enquanto que na semeadura direta você pode colocar qualquer tipo de forma de vida. A semente estando disponível, ela pode ser lançada no solo junto com as outras. Cada indivíduo plantado por muda, ele é muito caro individualmente, então a gente precisa que haja uma alta sobrevivência, isso significa que tem que ter uma grande manutenção.
Enquanto que na semeadura direta você já espera uma grande mortalidade, não precisa de tanta manutenção, manter cada indivíduo vivo, a gente vai acabar selecionando aqueles indivíduos que conseguem ficar nas condições da restauração sozinhos, né? O plantio de mudas tem que ser manual, enquanto que o plantio de sementes pode ser mecanizado. Exatamente por serem menos indivíduos, em geral, a gente tem baixa diversidade. Geralmente, os viveiros coletam sementes de poucas árvores para fazer as mudas, né? E dependendo da espécie, uma árvore dá milhares de sementes. Então você consegue fazer milhares de mudas de uma só espécie, de um só indivíduo. E na verdade são todos irmãos, quando não praticamente clones, né? Enquanto para a semeadura direta, como você precisa de uma quantidade maior, você acaba tendo mais plantas que são coletadas, sementes vindas de mais plantas, então aumenta a diversidade genética. E o custo, se a gente pensar só no custo, o custo é muito mais barato de plantar sementes do que de plantar mudas. Chega a ser, em geral, de em torno da metade do preço. E aqui alguns exemplos de plantas que se estabeleceram em campo após a semeadura direta. Então, plantas de diversas formas de vida, tanto capins quanto árvores e arbustos aqui do Cerrado. Mais exemplos de árvores e arbustos estabelecidos a partir da semeadura direta, aqui no Distrito Federal e na Chapada dos Veadeiros. Todo esse trabalho de restauração a partir da semeadura direta de plantas do Cerrado também abriu toda uma nova perspectiva para o uso dessas plantas não lenhosas, né, essas plantas herbáceas e arbustivas, no paisagismo. A gente tem muito pouco disso ainda aqui no Cerrado e em outros lugares do mundo plantas herbáceas são muito usadas para o paisagismo, plantas nativas, né? Isso é muito valorizado, inclusive pela redução do uso de água, e várias outras vantagens. Então, tem um projeto coordenado pela Mariana Siqueira, essa pessoa que está aqui nessa foto embaixo à direita, com muita ajuda do Claudomiro Cortes, que foi brigadista no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e hoje basicamente trabalha com restauração e com jardins de cerrado. Chama Jardins de Cerrado e mais informações podem ser encontradas nessa página. A ideia é justamente incentivar o uso de plantas nativas no paisagismo, que é absolutamente possível, viável, além de ser muito bonito.